Odair José de Oliveira, de 62 anos, foi a vítima do homicídio ocorrido na noite desta quarta-feira 10, por volta das 22 horas. Ele foi atingido na cabeça por golpes desferidos com um bloquete, peça de cimento utilizada em pavimentações. O homem era proprietário de um bar em São Sebastião do Anta. O crime aconteceu na porta do estabelecimento. Segundo informado pela Polícia Militar, Odair veio a óbito no local. Por volta das 23 horas, os militares receberam informação que teria um indivíduo caído e com manchas de sangue. A guarnição foi até o local e realmente constatou o indivíduo caído ao solo, já com o crânio com massa encefálica ao redor do corpo, já indicando o óbito da vítima. O autor do crime, identificado como Isaías Fernandes da Silva, de 43 anos, já era acompanhado pela polícia, mas nenhum dos dois envolvidos apresentava passagem pela polícia por homicídio. O autor, ele já era acompanhado pela Polícia Militar, porque ele tinha algumas restrições de liberdade, então a Polícia Militar já fazia esse acompanhamento. A vítima também tinha passagem pela polícia, inclusive já tinha sido preso, mas ela não tinha essa restrição de liberdade como o autor. Entre os dois não tinha nenhum tipo de ocorrência registrada de ameaça ou qualquer outro tipo de ocorrência entre os dois, apenas esse homicídio. Nenhum dos dois tem passagem relacionada ao homicídio, apenas a vítima tinha porte de arma, ameaça, e o autor é roubo, lesão corporal, ameaça, furto, esse tipo de ocorrência. Isaías e José já haviam se desentendido anteriormente por conta de uma antena parabólica. Segundo José, ele estava sendo ameaçado por ter danificado o equipamento pertencente a Isaías e, por esse motivo, o teria matado. O agressor foi preso em flagrante. A Polícia Militar recebeu denúncia anônima relatando as características do autor. E nisso a guarnição começou a fazer o patrulhamento, tentando localizá-lo. Foi visto um indivíduo com essas características em via pública. E os militares, ao tentar abordar, ele tentou esconder atrás de alguns veículos, mas aí obtiveram êxito na abordagem, e ele já com sinais, marcas de sangue, alguns ferimentos na face. Ele, de pronto, os militares indagaram e ele relatou que teria sido, sim, o autor do homicídio contra essa vítima de 62 anos. Ele falou que teria já trabalhado para essa vítima, que era dona de um bar, e que por causa de uma antena parabólica que teria danificado em algum momento lá desse serviço, a vítima teria passado a ameaçá-lo, falando que ia matá-lo e que todas as vezes que ele passava em frente ao bar, a vítima fazia esse mesmo tipo de ameaça, inclusive falando para outras pessoas que ia matá-lo. Relatou que quando passava pelo bar, a vítima estava sentada com um copo de cerveja na mão e um taco de sinuca. E que ele perguntou se ele poderia vender um copo de bebida, e o autor e a vítima falou que começou a xingá-lo, e correu para poder tentar alcançá-lo, para poder agredi-lo com um taco de sinuca. E nisso, o relato do autor tentando desvencilhar desses golpes, ele teria o derrubado no chão e do lado tinha um bloco de concreto, e ele utilizou esse bloco de concreto para poder desferir golpes na cabeça da vítima, vindo a óbito. Sargento Josilane aproveita para falar sobre algumas medidas que podem prevenir este tipo de ocorrência. Vale salientar que a Polícia Militar ela usa diversas estratégias para coibir esse tipo de crime, inclusive o índice criminal em relação ao de 2021 ainda, o de 2022 ainda é menor, mas como não havia desentendimento entre essas duas partes, é um tipo de caso que é difícil de coibir. Inclusive esse autor era acompanhado pela Polícia Militar, e o outro só não foi acompanhado, porque eles não tinham nenhum tipo de conflito registrado no sistema da Polícia Militar.